Meus queridos irmãos e irmãs, ontem Jesus falava algo muito sério para nós. Ele dizia que a messe é grande, mas os operários são? A messe é grande, mas os operários são poucos. E hoje ele está enviando os seus 12 apóstolos. E veja o que Jesus diz. Aliás, não é o que Jesus diz, permitam-me corrigir. Olha só, naquele tempo Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Então Jesus, ele deu aos discípulos a autoridade, o poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. E esta autoridade que Jesus deu aos seus 12, ele também nos dá pelo batismo. Nós também temos a autoridade, pelo batismo, de suplicarmos a graça da cura, a graça da libertação e também de repreender o mal de nossa vida. Nós podemos fazer isso. Mas para que isso seja possível, é necessário que eu esteja realmente aberto para a ação de Deus. É preciso que o meu coração acolha a vontade de Deus para a minha vida, para que Deus então possa se utilizar de mim do jeito que Ele quiser. Aliás, é importante dizer que nós não devemos nos contentar em sermos canais da graça de Deus. Não podemos nos contentar em querer somente ser canais da graça de Deus, mas nós precisamos ser mais do que canais da graça de Deus. Nós precisamos ser reservatórios da graça de Deus. A nossa vida tem que ser um reservatório transbordante da bênção de Deus, da graça de Deus. E para que o nosso coração, que é esse reservatório, se torne esse reservatório cheio, transbordante, nós precisamos clamar constantemente o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Porque, meu irmão, minha irmã, escute bem o que o padre vai falar, talvez você já ouviu isso muitas vezes, mas é bom repetir para que fique bem gravado no nosso coração. O inimigo, ele não dorme, ele não cochila, e ele investe fortemente contra todos os filhos de Deus. Ele vai tentar de todos os jeitos fazer com que nós não sejamos aquilo que Deus sonhou para nós. Ele vai investir. Se ele tentou o Filho de Deus, quanto mais nós. Quanto mais nós. E o Papa Francisco, ele é um dos papas que mais falou e denunciou o inimigo de Deus. Quem já teve a oportunidade de ler a exortação apostólica, Gaudete et exultat, alegrai-vos e exultai, lá nos números 158 até o número 160, o Papa Francisco denuncia o inimigo de Deus. E ele diz, enquanto nós achamos que ele não existe, enquanto nós achamos que ele é uma figura de linguagem, enquanto nós achamos que na Bíblia, quando fala dele, era porque quando alguém tinha, no caso, uma enfermidade, então se dava
a explicação de que era um espírito mau, porque faltava naquela época o conhecimento da ciência de hoje, enquanto vamos acreditando nisso, que quem tinha lá uma possessão, na verdade não era uma possessão, era mente uma epilepsia, algum problema psiquiátrico, enquanto vamos achando que é isso somente, porque não se tinha o conhecimento de hoje, ele silenciosamente vai agindo e vai minando a nossa vida. E ele, diz o Papa, que ele não precisa nos possuir, ele nos envenena com os vícios, para que a nossa alma perca a salvação. Então, nós precisamos ser tomados, impregnados deste sangue de Jesus, para que nós vençamos todas as batalhas e tenhamos esta autoridade que Jesus deu aos apóstolos, dê também a cada um de nós, para que vençamos aquilo que nós estamos enfrentando nesses últimos tempos. E aí eu ficava me lembrando agora, quando estava falando sobre isso, a respeito da minha mãe. A minha mãe, ela começou a frequentar o grupo de oração, lá em Balneário Camboriú, na Capela São Francisco de Assis, na Rua Itália. E ela vinha em casa, ela chegava em casa, toda noite que ela vinha do grupo de oração, muito feliz, muito alegre, muito entusiasmada com aquilo que ela escutava, com aquilo que ela via. E ela começou a ter uma expressão conosco, quando nós éramos meio que mal educados com ela, quando nós chateávamos a nossa mãe, ela dizia: o sangue de Jesus tem poder. E aí nós dizíamos: nossa, mãe está doida, desequilibrada, agora foi para a igreja, agora só fica falando: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Eu repreendo no sangue de Jesus, ela dizia. E nós ríamos dela. Eu tinha 14, 15 anos, meu irmão tinha 10, 11 anos, nós ríamos da minha mãe. Nós não compreendíamos a profundidade do que ela estava falando. Nós não entendíamos. E muitas vezes ela clamava o sangue de Jesus dentro da nossa casa. A minha mãe veio falecer no ano de 2000, ela teve câncer no estômago primeiramente, em 97, teve a graça de se curar daquele câncer, mas em 2000 então ela veio falecer. E nós passávamos nesse período, além do câncer da mãe, uma grande tribulação dentro da nossa casa, porque, embora eu nasci em Balneário Camboriú, com 2 anos de idade nós fomos para o Alto Vale do Itajaí, lá para a região de Rio do Sul, talvez alguns sejam de lá. Então nós fomos morar lá para aquela região de Ituporanga, Petrolândia, plantávamos cebola, plantávamos várias hortaliças, verduras, e aí nós voltamos para Balneário, e nós não conhecíamos de perto, nós não conhecíamos nem pessoas próximas que tinham se envolvido com as drogas, com o tráfico. Nós ouvíamos isso na televisão, era algo muito distante, nós morávamos na roça. E aí viemos para a cidade, o pai começou a trabalhar, a mãe começou a trabalhar. E tínhamos os parentes. E os parentes, então, convidavam-nos para festinhas de família aos finais de semana. E nós íamos. Para nós crianças, era uma diversão só. Mas lá, naquela festinha de família, começando com a bebida, com o álcool. Por isso que eu sempre vou defender o não álcool dentro das igrejas, das festas. Porque eu sei que também dentro das igrejas, infelizmente, muitos começaram a beber. Só estou abrindo um parênteses, fechando parênteses. Um dia desse, uma pessoa disse assim: padre, o senhor bebe uma cerveja? Eu disse: não, eu fui assim, não quis ser indelicado.
Não, a gente vai jantar, mas eu não queria dizer que eu não bebia. Eu não queria, estava chegando na paróquia. Não, padre, vamos beber. E aí, como a pessoa começou a ser meio incisiva demais, eu disse, meu irmão, eu vou dizer por que eu não bebo. Não bebo porque eu via o álcool destruir a minha família, a minha casa. E eu não posso compactuar com isso. É uma escolha minha. Essa é a escolha minha, eu fiz essa opção. Dito isso, para dizer que o álcool foi a porta de entrada para que o meu pai conhecesse a maconha, e a partir da maconha, ele conhecesse a cocaína. E o que é pior, a partir do vício da cocaína, ele entrou no mundo do tráfico. E quando faltava um mês para minha mãe falecer, meu pai foi preso pela Polícia Federal com uma quantia significativa de cocaína. E quando faltava uma semana para ela falecer, então ele conseguiu a liberdade condicional. Mas nesse período que meu pai começou a se envolver, ele abandonou a casa, abandonou a família. Mas a minha mãe continuava dizendo, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E nós ríamos. Meu pai chegava de madrugada, chegava de manhã, minha mãe dizia, o sangue de Jesus tem poder. Ela escutava aquelas músicas de louvores do padre Marcelo Rossi. Dia e noite, ela cantava aquelas músicas. E dizia, o sangue de Jesus tem poder. E quando ela veio a falecer, um mundo se descortinou diante de mim, o mundo que eu não conhecia, o mundo das baladas de Balneário Camboriú, segundo o maior polo de música eletrônica da América Latina, e eu fiquei encantado quando eu fui pela primeira vez a uma balada, uma rave, e eu disse naquele dia, vendo tanta gente bonita, alegre, entre aspas, eu disse, aqui é o meu lugar, aqui eu quero ficar. E eu também comecei a entrar na bebida, a maconha, mas como tinha problema de pulmão, não conseguia tragar a maconha, então parei com a maconha. Passava vergonha. Um colega meu disse assim, fuma aí! Eu me engasgava todo. Aí, veja aí a mão de Deus. Mas o álcool todos os dias. E aí eu comecei a participar das baladas, e eu fiquei tão vidrado nas baladas, que eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer um curso de DJ, vou aprender a mixar. E fiz 2 cursos, o ano inteiro. Toda terça-feira eu saía de Balneário, pegava o ônibus da Praiana e ia para Itapema fazer o curso. E comecei a tocar nas baladas. Mas veja, eu comecei a viver uma vida totalmente desregrada, meu pai uma vida totalmente desregrada, meu irmão começou a roubar, a nossa vida virou um caos. Um caos. E eu nunca pensei na minha vida ser padre. Eu nunca pensei na minha vida estar celebrando uma missa. Nunca pensei na minha vida viver o celibato. Imagina, isso era uma coisa impossível. Uma loucura. Alguém, desculpa eu falar assim, sem sexo. Viver a castidade era uma loucura. Mas quando a gente descobre Jesus, a gente começa a fazer um monte de loucuras. Que vale a pena. Que vale a pena. E por que eu estou falando tudo isso? Eu não vou assim me estender na minha história. Depois eu fui convidado para participar de um grupo de jovens, porque um colega meu começou a participar. E eu fui por causa de menina mesmo. E depois fui convidado para um retiro.
E esse retiro fez eu pensar muitas coisas. E no domingo de manhã, quando rezavam por mim, que pediam o Espírito Santo de Deus, eu que estava ateu, desacreditado em Deus, revoltado com Deus, porque eu rezei. Apesar de muitas vezes eu debochar da minha mãe, eu rezei para que ela fosse curada do câncer. E Deus não ouviu a minha oração. Eu pedi e Deus não ouviu. Que Deus é este? Eu indo para a escola rezava o terço, eu voltava da escola rezando o terço, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, e Deus estava surdo, Ele não ouvia. Ele deixou a pessoa mais preciosa da minha vida morrer. Aquela que cuidou de mim desde pequeno, no hospital e tudo mais. Eu me revoltei com Deus, mas naquele dia, 21 de abril de 2002, eu senti a mão de Deus sobre mim, o amor de Deus, e eu disse: Senhor, a partir de hoje eu quero ser só Teu. Meu lugar não são as baladas, meu lugar é o céu. Porque o que eu estava sentindo naquele dia nada se comparava ao que a balada podia oferecer para mim. Nada. E eu tenho certeza que aquelas orações que a minha mãe fazia, o sangue de Jesus tem poder. Lá do céu, ela também dizia: Senhor, o Teu sangue tem poder para libertar o meu filho. O Teu sangue tem poder de libertar os meus filhos. O Teu sangue tem poder de libertar o meu marido. O Teu sangue tem poder para restaurar a minha casa. Eu tenho certeza que de lá ela clama o sangue de Jesus. Este sangue poderoso. E Deus começou uma obra de restauração na minha família, depois começando por mim, meu irmão que hoje toca no Amados do Eterno, e agora por último no meu pai, também na minha irmã. Meu pai teve a graça de passar um tempo agora na comunidade Betânia, e muitas vezes, meus irmãos, eu perdi a conta. As adorações que eu fazia no seminário, as eucaristias que eu comungava, eu dizia: Jesus, essas graças, eu não as quero para mim, eu as quero para o meu Pai, para a libertação dele, porque o Teu sangue tem poder, Teu sangue eucarístico tem poder de libertar o meu Pai de todo mal, de toda opressão, de toda dor. O Teu sangue eucarístico, Senhor, é remédio para curar as mazelas do coração dele, como vem curando as minhas. Porque não é porque eu fiz uma experiência com Deus, que eu tive um encontro com Ele, que dali então está tudo certo. Estamos prontos, acabados. Não, nós estamos num processo, meus irmãos, num processo constante de cura, num processo constante de libertação, num processo constante, diário, de restauração da nossa vida, trazendo um pouco a dimensão do carisma desta comunidade, todos os dias nas mãos do Divino Oleiro, para que Ele nos refaça cada vez mais homens e mulheres novos, vasos novos de Suas mãos. O sangue de Jesus nos reconstrói. O sangue de Jesus nos levanta. O sangue de Jesus nos tira do chão, nos tira da escuridão, como nós cantávamos na canção. O sangue de Jesus nos restaura, nos ressuscita. Eu fui ressuscitado em Cristo. Minha família foi ressuscitada em Cristo. E por isso eu defendo a família. E por isso, concluindo esta homilia,
nós temos que clamar, meus irmãos. Nós que somos discípulos e discípulas do Senhor, temos que clamar o seu sangue para que Ele nos conceda a sua autoridade. E que Ele expulse de nossa vida, daqueles que nós amamos, todo o espírito mau. Que Ele nos cura de toda doença e enfermidade. E mais do que cure a nossa doença física, que Ele cure o nosso coração. Que Ele cure a nossa alma. A primeira leitura mostra um coração que estava num processo de cura. José do Egito. Porque ele poderia muito bem se vingar dos seus irmãos diante do que eles fizeram com ele. Primeiramente queriam matá-lo, mas depois decidiram colocar ele lá numa cisterna e por fim vendê-lo. E a vida deu a sua volta. A vida dá volta. Ou melhor dizendo, a vida dá muitas voltas. Um dia nós estamos lá embaixo, outro dia estamos aqui em cima com a graça de Deus. Não para sermos mais, não para sermos soberbos, não. É a graça de Deus que nos tira do chão. E aquele homem que poderia se aproveitar da autoridade que tinha, era governador, poderia ter feito toda a vingança que quisesse com seus irmãos. Diz a palavra que ele, ouvindo a conversa dos irmãos, porque ele entendia a língua deles, ele se retirou e foi chorar. E ele perdoou. Ele amou aqueles irmãos, mandou chamar o pai. Que lindo, não é? Precisamos pedir esta graça de um coração novo, um coração que perdoa, pelo sangue de Jesus, por esse sangue precioso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Nós vamos para a preparação das oferendas e depois vamos clamar o sangue de Jesus.